Oi pessoal, boa tarde. Quer dizer, boa noite ou bom dia, não sei que hora esse vídeo vai entrar. Essa semana, incrivelmente, eu me deparei várias vezes com a mesma pergunta. Algumas amigas e pessoas ligadas a grupos dos quais eu participo no WhatsApp e também em em outras redes sociais, me falaram por que eu falo tanto sobre o desapego e me perguntaram qual seria esse processo do desapego. Eu vou deixar, eu não pensei em nada fixo, eu vou deixar a coisa fluir aqui. Talvez o vídeo seja dividido em outras partes. O desapego, falar sobre o desapego é uma coisa muito simples e uma coisa muito complexa. É uma coisa muito libertadora e também uma coisa muito dolorosa. O apego ele pode ser olhado de vários aspectos, né? Porque existem várias histórias, várias situações, vários casos, né? Várias coisas que você pode ver. Ai, como é que eu vou desapegar disso? Quando você tem uma visão de que essa sua chegada aqui na Terra, ela é passageira, de que você vai voltar à sua casa e depois você vai regressar aqui novamente. Então você entende que a sua alma, a sua mônada, seu espírito, ele vestiu uma roupa chamada corpo para estar vivendo essa experiência, da qual ele vem para viver e para evoluir, até se tornar um ser de luz, um ascensionado, um anjo, seja lá o que for, dentro da crença de cada um, ou voltar para a sua origem planetária, né, de outros planetas, de outras dimensões. Quando você tem essa visão, mas também não precisa ser uma visão tão aberta assim como eu falei, mas quando você simplesmente tem a visão, resumindo, uma coisa mais material, uma coisa mais terrena, quando você tem simplesmente a visão de que não existe um ser encarnado, por mais belo, por mais rico que seja, que no momento certo ele vai desencarnar, então você fala assim: e se eu morrer amanhã? Se eu morrer amanhã, como é que fica essa pessoa? Se eu morrer amanhã, como é que fica essa situação? Se eu morrer amanhã, como é que segue esse trabalho que vem me matando há tantos anos? Se eu morrer amanhã, como é que essa pessoa da qual eu estou apegada vai sobreviver sem mim? Mas você pode morrer hoje ou amanhã. Eu posso morrer hoje ou amanhã. Então, quando você começa a desenvolver essa ótica que não é fácil para uns, simples demais para outros, mas cada um está no seu processo, então tudo bem. Uns vão entender isso como algo impossível, outros como coisa muito simples. Quando você entende isso, não é que você vai deixar de sofrer, porque o apego é uma dor muito profunda. Não é que você vai deixar de sofrer, mas quando você sente isso, quando você começa a viver e a entender isso, você... É aquela história que eu falo o tempo inteiro, né? Eu acho que todos os vídeos eu dou o mesmo exemplo, mas é chato, mas é uma coisa bem rápida para ser entendida. Você vai no hospital, você sabe que a sua barriga está lá aberta, está toda costurada, mas você sabe que aquele mal aconteceu para que o mal maior não acontecesse. Então, por exemplo, quando você sepulta alguém que você gosta, você sente a dor de não ver mais o corpo físico, porque você está apegado à ilusão corpórea, à ilusão terrena. Ah, mas eu estou vivendo aqui e eu estou vivendo aqui e eu tenho que ser isso, porque eu sou terrena, eu estou vivendo na Terra. Sim, você está momentaneamente na Terra. Estamos momentaneamente aqui na Terra, mas não somos terrenos. Então, se você insiste em ficar na visão e na intenção terrena, então você não vai entender nunca o que é o desapego e você nunca vai viver esse processo de libertação. Existem tantas pessoas que falam que acreditam na espiritualidade, que têm uma espiritualidade, mas que são extremamente apegadas. Eu em nenhum momento estou falando aqui que eu sou um ser de luz e que eu sou um ser que não tenho apegos. Sim, eu ainda tenho apegos, mas eu posso ser bem segura e dizer a vocês com muita convicção de que mais de 50% de todos os apegos que eu já tive nessa minha vivência, eu já consegui me libertar. Eu estou no processo. Existem talvez 3 grupos de pessoas no mundo. As que estão dormindo,
talvez mais de 3 grupos. As que estão dormindo e que um dia talvez despertem, as que estão no caminho do despertar, as que já estão despertas, e geralmente elas já estão perto do seu processo de desencarne. Não quer dizer que as que estão perto de morrer já estão despertas, não é isso. E as pessoas que estão tendo as primeiras vivências aqui na Terra. E talvez elas ainda venham com um instinto de animaizinhos que ainda não conseguem raciocinar muito bem, não conseguem entender as coisas muito bem. E um exemplo muito clássico disso é quando você tem um relacionamento, quando você termina um relacionamento e você está apegado. Existe uma piadinha, né, que o pessoal fala assim, você vai enterrar uma pessoa que você gosta muito. Aí você chega lá e você fala assim, ai meu Deus, como é que eu vou viver sem essa pessoa? Tá bom, então pula lá dentro também. Aí ninguém quer, né? Pular lá dentro ninguém quer. Outra coisa também, o ser humano ele é tão egoísta que ele não entende que o desencarne daquela pessoa estava naquele tempo, ou que aquela pessoa vai deixar de sofrer fisicamente por conta desse desencarne. E ele simplesmente quer que aquela pessoa fique para alimentar o ego dela, daquela pessoa ter que estar perto dela. Existem casos de pessoas que têm um apego, têm a posse. E o apego e a posse é extremamente opostos ao amor. Quando você ama alguém, quando eu falo isso, eu me refiro a pessoas, relacionamentos entre pai e filhos, relacionamentos amorosos, a situações físicas de bens materiais, do que seja. Quando você tem o apego e a posse e você julga que aquilo é amor, aquilo se torna um mal não só na sua vida, como na vida de outras pessoas também. E aquela história, quando você está fazendo mal apenas na sua vida, você ainda está com a sua liberdade de fazer o mal. Mas quando você está fazendo mal na vida de outras pessoas, aí sim é onde está o grande problema. Eu tenho a minha verdade na minha vida, porque eu busco a espiritualidade para ser orientada sobre a verdade na minha vida. E não quer dizer que eu acerte, mas eu estou canalizando isso, estou nessa busca. Outras pessoas não podem chegar na minha vida, na minha história e me dizer o que é certo e o que é errado. Eu posso conversar com as pessoas, interagir, tentar entender alguma coisa que eu não tenha o conhecimento, filtrar, ter meu filtro. E esse filtro, como é que eu consigo esse filtro? Esse filtro você consegue quando você desenvolve sua própria espiritualidade, independente de religião. Você desenvolve sua própria espiritualidade e você consegue intuir as coisas reais que você precisa. Então, quando um pai, muitas vezes, ele ordena alguma coisa na vida de um filho, ele simplesmente se esqueceu que em algum momento da vida dele, ele também foi um filho e que ele sofreu dores pela opressão ou apreensão dos pais. E em vez deles soltarem essa ideia, e se eles realmente amam os seus filhos, eles podem parar e refletir. Eu já vivi dores pelo apego, pela posse dos meus pais. E eu estou passando isso para os meus filhos. Então isso lá é forma de demonstrar amor aos meus filhos? Não. Demonstrar amor é você filtrar, você entender que tudo que lhe fez doer, você não é para passar para os seus filhos. Eu estou dando o exemplo dos pais, tá, gente? Então, se eu sofri com determinada repreensão de quando eu era criança, eu tenho que ter cuidado para que eu não faça isso com meus filhos. Por exemplo, eu gosto sempre de trazer para vocês o meu exemplo, né? Por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos e tenho uma filha de 8. E eu sempre coloco eles na minha frente e falo para eles, o que vocês querem? E claro que eles não têm o entendimento total do que eles querem na vida. Às vezes a gente desencarna e não encontrou isso. Mas não é por isso que eu vou oprimir e que eu vou dizer assim acabou porque eu quero. Eu não sou imperadora, eu sou a mãe. E antes de ser mãe, eu sou amiga. Então eu vou sentar com eles. Pode ser a coisa mais absurda. Meu filho, o que você pensa sobre esse assunto que você está me pedindo? Mãe, eu penso determinada coisa. Eu falo, olha, dentro da experiência de vida que eu tenho, eu acredito que esse caminho te levará a isso.
e esse outro caminho te levará àquilo. Se você optar pelo caminho que eu julgo correto, que não quer dizer que seja o correto, talvez você sofra menos. Se você optar pelo caminho que eu talvez julgue incorreto, talvez você sofra mais. Então você reflita entre você e a sua consciência, faça orações. Peça a Papai do Céu, peça ajuda, peça orientação, porque não importa qual caminho que você tome, o que importa é as consequências desse caminho e você está preparado para assumir as consequências de suas escolhas? Se você estiver preparado para assumir as consequências de suas escolhas, tudo bem, vá lá e faça. Então é quando meu filho fala para mim assim, e a senhora vai deixar de me amar por conta disso? Eu disse, em nenhum momento. Porque eu estou aqui de braços abertos para lhe amar e lhe acolher na hora que você precisar de mim. E o nome disso é amor, não é apego. Eu não tenho apego, não tenho a posse. Se hoje, acho que 6 de maio, eu precisar ir viver na China, meus filhos sabem que nós estamos ligados a uma coisa chamada amor. Eu sempre falo para eles, se eu desencarnar hoje, ou se eu for morar na China amanhã, a gente sempre vai continuar conectados pela energia do amor, pela energia eletromagnética do nosso coração. E eles entendem isso perfeitamente. Então, em nenhum momento da minha vida eu vou falar para eles, você vai ou não vai fazer isso? Se você fizer ou não fizer isso é porque você não gosta de mim. Não, eles têm a vida deles para viver, eles têm os próprios acordos deles, eles têm o caráter deles. Quando eu falo não faz porque eu não quero, porque eu não permito, isso não é autoridade, isso não é amor. Isso é autoritarismo, apego e posse. E com isso você sofre pelo seu ego, com isso você faz seus filhos sofrerem também, e com isso você cria uma corrente de traumas e de talvez maldições que podem andar terceira e quarta geração. Se a gente olha para trás, a gente vê muitas pessoas falam assim até hoje. Muitas pessoas falam assim, no meu tempo, gente, pois é, gente, no meu tempo, mas o tempo agora é outro. O tempo agora, graças a Deus, é o tempo do despertar. É o tempo de soltar a ignorância, de soltar o apego, de soltar a arrogância, de soltar o ego. Eu sou fulano de tal, da família de fulano de tal. Meu Deus, quem sou eu? Poeirinha na Terra. O que é a Terra? Um planeta. E o que é um planeta? Um grãozinho de areia dentro de uma galáxia. Imagina eu, um ser humano na Terra. Quem sou eu para ter essa arrogância toda? Quem sou eu para querer manipular a vida dos outros? Quem sou eu para poder dizer o que é certo e o que é errado na vida dos outros? Eu posso compartilhar experiências, eu posso estar ali para acolher, eu posso estar ali para ser um escudo ou um suporte, um alicerce, mas nunca uma opressora, nunca aquela que vai ditar, faça isso e acabou, senão você não gosta de mim, ou então se você fizer isso eu vou bater em você. Não, isso está dentro de uma ótica muito arcaica, muito, não sei nem se a palavra foi essa, gente, desculpa, uma ótica muito, como é que eu vou falar? Como é a palavra que se falava antigamente? Pré-histórica, né? Não que tenha nada, não tem nada contra aos antigos, né? Como as pessoas falam antigamente, não tenho nada contra isso. Mas antigamente, quantas pessoas, por exemplo, os pais diziam assim, você vai casar com a minha filha porque você mexeu com a minha filha. Meu Deus, às vezes a filha já tinha rodado com tantos namorados e um pobre lá que chegou tinha que casar com ela porque mexeu com a filha. Aí fica lá, hoje em dia, as mulheres que sofreram tanto, né, no casamento e que hoje são amarguradas, que perderam seios, úteros ou ovário porque trouxeram a energia do mau relacionamento que tiveram com os pais, né, com o pai principalmente e com os maridos. E hoje elas têm esses problemas porque a mulher que não ama ou que não é amada, ela sempre desenvolve um problema no útero, no ovário, no seio. E enfim, isso aqui é um dos exemplos. Quando eu citei o exemplo dos pais, o exemplo da mãe, também por conta dessa semana, né, Dia das Mães, então eu quero pedir a vocês, amorosamente, que vocês possam fazer essa reflexão.
O que vocês estão passando para os filhos de vocês são o mesmo que vocês queriam que os pais de vocês tivessem passado para vocês? Vocês dão a liberdade, o amor, o carinho, o afeto, a compreensão, o suporte e o apoio aos filhos de vocês, dos quais vocês pensam, se eu tivesse tido isso dos meus pais, hoje talvez eu fosse uma pessoa mais feliz ou mais realizada. Mas antes de ser pai, antes de ser mãe, principalmente antes de ser mãe, seja amiga. Porque quando a gente não é amigo dos filhos, vai aparecer algum engraçadinho que vai ser amigo deles, né, ou delas, e vai fazer tudo errado. Quando eu pergunto a meus filhos algo, eles me falam, às vezes até quando eu quero repreender alguma coisa, né? Porque eu sou humana, então eu também erro, então às vezes eu também sou bem rude. Então meus filhos fazem assim. Mas a senhora tem que se lembrar que antes de ser a nossa mãe, a senhora é nossa amiga e a senhora também já teve a nossa idade. Então eles me ajudam a não ser cruel com eles. E em todo momento, por pequena ou por grande que seja a decisão, eles me perguntam o que a senhora acha. Eu digo o que eu acho é a minha verdade, não precisa ser a sua. Mas eles têm tanta confiança que eles dizem assim, não mãe, mas eu quero saber o seu ponto de vista. Então eu falo, eu vou dar o meu ponto de vista, mas a escolha é sua. E arcar com as consequências também. Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, gente, sobre apego, sobre amor, sobre paz, né? Se vocês gostarem do tema, a gente pode falar mais sobre isso. Vocês podem deixar no comentário o tema que vocês querem que a gente comente sobre apego, que apego realmente é uma coisa que causa muita dor. E pelo apego, né? Pelo apego de tantas coisas na vida, tantas pessoas vivem em depressão e tantas pessoas se suicidam. Beijo grande, fica com Deus. Sobre espiritualidade, YouTube, textos na minha página do Facebook, Universo de Cura. Algumas dicas simples e fotos sempre no meu Instagram. E conversa e cursos ou encontros no meu WhatsApp, tá, gente? Beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.